vídeo de hoje vamos conversar sobre a reprogramação do seu cérebro. Como criar disciplina e nunca mais depender da motivação. Então, veja, você já conheceu alguém extremamente disciplinado? Aquela pessoa que acorda cedo, que treina todos os dias, que cumpre o que promete. Parece que ela nasceu assim, mas e se eu disser que isso não é verdade? Ninguém nasce disciplinado. A disciplina não é um dom, ela é uma construção. E hoje você vai descobrir como o cérebro cria hábitos. Quando entender esse processo, você vai perceber que a procrastinação pode ser substituída por disciplina. Então, nos vídeos anteriores, você descobriu por que procrastina, conheceu o método cura. E hoje vamos dar um passo ainda maior. Vamos entender como transformar pequenas ações em comportamentos automáticos. Porque existe uma boa notícia: seu cérebro pode ser treinado e ele aprende por repetição. Então veja, o cérebro ele muda todos os dias. Imagina uma floresta. No primeiro dia não existe caminho. Você precisa abrir espaço entre as árvores e galhos. É difícil, demorado, mas se você passar pelos mesmos lugares todos os dias, depois de algum tempo, surge uma trilha. E essa trilha, ela fica cada vez mais fácil de percorrer. Seu cérebro funciona exatamente assim. Cada comportamento repetido fortalece conexões neurais. Quanto mais você repete uma ação, mais automática ela se torna. Foi assim que você aprendeu a dirigir. Foi assim que você aprendeu a andar de bicicleta. Foi assim que você aprendeu a procrastinar. E a boa notícia é que você também pode aprender um novo comportamento. Então veja como nascem os hábitos. Todo hábito ele possui três etapas, tá? A primeira é um gatilho. Algo desperta o comportamento. A segunda, a rotina. Você executa uma ação. E a terceira, a recompensa. Seu cérebro recebe uma sensação agradável e resista àquele comportamento. Pense no celular. Ele vibra, esse é o gatilho. Você pega o aparelho, essa é a rotina. Encontra uma novidade, recebe dopamina. Essa é a recompensa. Depois de repetir isso centenas de vezes, você pega o celular sem perceber. Agora imagine usar esse mesmo mecanismo a seu favor. Não tente eliminar um hábito, apenas substitua-o. Esse é um dos maiores erros. As pessoas dizem: nunca mais vou mexer no celular, nunca mais vou procrastinar. Mas o cérebro odeia o vazio. É muito mais eficiente trocar um comportamento por outro. Por exemplo, toda vez que você sentir vontade de abrir uma rede social, levante, beba um copo de água, respire profundamente, volte ao trabalho. Você continua fazendo uma pausa, mas agora ela trabalha a seu favor. O ambiente ele decide mais do que sua força de vontade. Quero te fazer uma pergunta. Onde está o seu celular agora? Ao seu lado? Então existe uma enorme chance de você olhar para ele nos próximos minutos. Não porque você é fraco, mas porque seu cérebro responde ao ambiente. Se um pacote de biscoitos fica sobre a mesa, você come. Se um livro está ao lado da cama, você lê. O ambiente influencia muito mais do que imaginamos. As pessoas disciplinadas normalmente não têm mais força de vontade. Elas apenas organizam o ambiente para facilitar boas escolhas, tá? E aqui vai a regra de ouro. Existe uma regra extremamente simples. Torne os bons hábitos fáceis e torne os maus hábitos difíceis. Quer estudar? Deixe o livro aberto. Quer fazer exercícios? Separe a roupa antes de dormir. Quer usar menos o celular? Deixe-o em outro cômodo. Perceba, você não está tentando mudar sua personalidade. Está apenas mudando o ambiente. E isso muda completamente o comportamento.
tá? E o maior mito sobre a motivação é que muita gente acredita que primeiro vem a motivação, para depois vir a ação. Mas acontece exatamente o contrário. Primeiro vem a ação, depois aparecem os resultados. E só então nasce a motivação. Então você faz uma caminhada, sente-se melhor, quer caminhar novamente. Você escreve uma página, percebe que consegue, quer escrever outra. A ação produz confiança, a confiança produz motivação. Então nunca espere sentir vontade, apenas comece. A regra do 1% é a seguinte: existe uma estratégia poderosa que é a seguinte: melhore apenas 1% por dia. Parece pouco, né? Mas pense, em vez de estudar 3 horas, estude 15 minutos. Em vez de correr 5 quilômetros, caminhe 10 minutos. Em vez de escrever um livro, escreva uma página. O cérebro ele ama pequenas vitórias, porque elas geram sensação de progresso. E o progresso gera consistência, tá? Então, como lidar com essas recaídas? Quero que você lembre disso para sempre. Você vai falhar, todos falham. O problema nunca foi errar, o problema é desistir. Existe uma regra simples: nunca fale 2 vezes seguidas. Se hoje você não conseguiu cumprir sua meta, tudo bem. Amanhã recomece. A consistência, ela vale muito mais do que a perfeição. Mude sua identidade. Talvez esta seja a ideia mais poderosa deste vídeo. Pare de dizer assim: quero ser disciplinado. Comece a dizer: eu sou uma pessoa disciplinada. Parece apenas uma frase, mas seu cérebro ele constrói identidade através das evidências. Então, cada pequena ação confirma quem você acredita ser. Então, cada tarefa concluída envia uma mensagem ao cérebro: essa é a pessoa que estou me tornando. É assim que a identidade muda. Primeiro pelo comportamento, depois pela repetição, tá? Então, o desafio hoje vou propor um desafio para hoje. Então, esse desafio é o seguinte: você vai escolher apenas um hábito, somente um. Pode ser ler 20 minutos, caminhar, estudar, escrever. Pratique esse hábito durante 7 dias, mesmo que seja apenas por 5 minutos. Marque cada dia em um calendário. Você vai perceber que repetir é muito mais importante do que fazer muito, tá? Ou seja, a procrastinação, ela perde força sempre que você age, mesmo que seja por poucos minutos. Cada pequena decisão fortalece uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que adia e comece a ser alguém que cumpre o que promete. A verdadeira transformação não acontece em um grande dia. Ela acontece em pequenas escolhas repetidas diariamente, tá? Então, no próximo vídeo, vamos colocar tudo em prática. Você vai conhecer um plano de transformação de 21 dias para vencer a procrastinação. Será um desafio completo, com exercícios, missões diárias e uma estratégia para transformar disciplina em um estilo de vida. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E escreva aqui nos comentários: eu escolho construir novos hábitos. No próximo vídeo, vamos dar o passo final para transformar conhecimento em ação.